Isso aí, então, boa noite para todo mundo, bem-vindos e bem-vindas ao curso Renda Fixa, tudo que você precisa saber antes de investir. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, e a ideia desse curso é justamente o que o próprio nome já traz, né? É explicar basicamente tudo que você precisa saber antes de entrar na renda fixa. A renda fixa, às vezes, ela parece uma coisa simples, porque é conservador, porque paga ali o CDI, a gente fala em renda fixa, naturalmente vem poupança na cabeça, ou CDB, que são produtos que os bancos já oferecem há muito tempo. Mas a verdade é que tem bastante coisa, bastante detalhe que faz a diferença, que é importante saber, que a gente pretende trabalhar nesse dia. Um ponto importante antes da gente começar, até para alinhar a expectativa, é que esse curso não vai formar nenhum operador de renda fixa do mercado, nenhum broker, nem nada do gênero. A ideia aqui não é profissionalizar ninguém, mas é torná-los investidores conscientes do que é a renda fixa e do que pode se fazer. Tá? Então, de modo geral, a gente vai pegar todo o conteúdo que existe, técnico, de juros e tudo mais, que está aí no conteúdo programático que a gente vai ver, e traduzir para uma forma prática, para uma forma simples, para que no dia a dia, sempre que você ouvir uma notícia no jornal ou ler alguma coisa no Instagram, automaticamente você consiga interpretar isso e saber como isso vai te impactar e como isso vai trazer para você lucro ou prejuízo, enfim, como saber se posicionar, conseguir entender o que está acontecendo. Esses são os temas que a gente vai ver na nossa jornada, né? A gente vai começar aí na introdução, entendendo o sistema financeiro nacional, quem são os integrantes do sistema financeiro nacional, como é dividida a atribuição de cada instituição, qual é o papel de cada um para que esse sistema funcione. Na sequência, nós vamos ver quais são os principais indicadores econômicos do nosso país, ou seja, quais são os índices que apontam o futuro da nossa economia. Da terceira unidade da introdução, a gente vai entender o que são juros, é um conceito que eu acho que todo mundo entende, ainda que de forma subjetiva, mas a gente vai no detalhe para ficar claro para todo mundo. Depois, na segunda parte, nós vamos ver de fato o que é renda fixa. Então, o que é renda fixa? Tributação, papel do FGC, os ativos disponíveis em renda fixa que a gente encontra nas plataformas da corretora e dos bancos. Para que serve cada um, como eles me remuneram e qual é a vantagem e desvantagem de um sobre o outro. E, por fim, o final desse curso vai ser o terceiro módulo, onde a gente vai, de fato, colocar tudo isso em prática. Então, a gente começa estudando a reserva de emergência, que é o primeiro passo para quem quer começar a investir, seja somente em renda fixa ou no mercado como um todo. Na sequência, a gente vai falar do ciclo de vida do investidor e, por fim, na tão sonhada liberdade financeira, através do tema previdência, que é como saber fazer as contas, né? Como eu calculo quanto eu preciso ter investido de fato para me aposentar só com os meus investimentos. É isso, espero que vocês gostem e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Começando, então, no primeiro tema, nós vamos falar aqui sobre o Sistema Financeiro Nacional. E, basicamente, o Sistema Financeiro Nacional, apesar de, pelo nome, parecer algo muito complexo, é um conjunto de regras, instituições financeiras, órgãos reguladores, que, somados, trazem segurança, transparência e agilidade em todas as transações financeiras que ocorrem no país. Então, seja no momento que eu vou fazer um Pix para alguém, quando eu faço o pagamento de um boleto, quando eu transfiro recursos para investir, quando eu aplico, quando eu pego um empréstimo, ou seja, todas essas transações financeiras acontecem porque existe um sistema por trás, composto por todos esses nomes que eu citei, que garantem a estabilidade, a transparência e a segurança para essas transações acontecerem. Basicamente, o Sistema Financeiro Nacional ele nasceu para unir os agentes que nós chamamos de deficitários, ou seja, agentes que precisam de dinheiro, que possuem menos do que deveriam ter, do que precisam ter, aos agentes superavitários, que são os agentes que possuem capital sobrando, ou seja, possuem um superávit. Então, basicamente, o sistema financeiro que nasceu para quê? Ligar devedores a poupadores. Quando a gente fala em devedores, é pressão só quem está precisando de dinheiro para pagar a conta, mas na verdade ele vai ligar pessoas que têm projetos de investimento e precisam de capital, de financiamento, pessoas que querem abrir uma empresa, pessoas que querem investir, por exemplo, em agro ou qualquer outra área da economia e que precisam de um financiamento, com as pessoas que não têm esses projetos de investimento, mas que têm capital disponível para financiar.
Por exemplo, como eu citei aqui no slide, seja o financiamento imobiliário, alguém que quer comprar um imóvel ou quer incorporar, quer construir um empreendimento e precisa de grana, como de fato o investidor que tem dinheiro na poupança. Não sei se todo mundo sabe, mas a poupança, boa parte do recurso que está lá é por lei destinado ao financiamento do sistema habitacional e imobiliário no país. Então os bancos pegam o saldo da caderneta de poupança que eles possuem e emprestam para os empreendedores imobiliários ou mesmo para as pessoas físicas que querem comprar o seu apartamento, a sua casa na praia, enfim. Isso é um exemplo de como o sistema financeiro atua ligando poupadores a tomadores de crédito. Nesse gráfico fica um pouco mais claro, né, fica um pouco mais fácil de ver o que a gente quer dizer. Então você tem um agente superavitário, que é um cara que possui capital disponível, tem dinheiro, tem recurso parado, investido, que através do sistema financeiro nacional vai entregar esse valor para o agente deficitário, que é quem tem demanda por capital, ou seja, quem precisa de dinheiro, seja para investir, para expandir, para financiar alguma coisa, e por sua vez também cuida do contrário. Então, o sistema financeiro liga o superavitário ao deficitário, no sentido de fluxo de capital, ou seja, tira o dinheiro de quem tem dinheiro e entrega para quem precisa, e faz a intermediação dessa devolução, tanto do dinheiro que foi emprestado, do capital, quanto dos juros. E é daí que nasce a grande questão do mercado de investimentos, o mercado financeiro, que foram as fórmulas que foram sendo encontradas para remunerar o seu capital quando você é um agente superavitário que está emprestando para um deficitário. Como a gente falou no primeiro slide, o sistema financeiro nacional ele é organizado por agentes normativos, pelo próprio nome já diz, são quem criam as normas de como o sistema vai funcionar e os limites, as regras que cada operação, cada tipo de investimento, cada forma de pagamento vai ter que cumprir. Você tem os supervisores, que é quem garante que as normas criadas pelos normativos estão de fato sendo cumpridas. E no fim você tem os operadores, que é quem de fato faz a intermediação de recursos. Os órgãos normativos determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema. As entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. E é interessante aqui que são os integrantes, então não só as instituições financeiras que fazem as transações, mas as pessoas que estão envolvidas nas transações, seja nos investimentos, nas operações em bolsa, em renda fixa ou até mesmo no crédito, também são supervisionadas, justamente para que não ocorram fraudes. E, por fim, você tem as instituições que ofertam serviços financeiros, que fazem intermediação de ativos, de investimentos, de empréstimo, tudo mais, atuando como operadores. Nesse curso, a gente vai conhecer o Conselho Monetário Nacional, Banco Central, a CVM, a SUSEP, a Ambima, bancos e corretoras, que são todas as instituições que fazem parte do nosso dia como investidor de renda fixa e que a gente precisa conhecer a fundo. Nesse gráfico, a gente, na verdade, nessa tabela, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como se dividem os órgãos normativos e supervisores dentro de cada mercado disponível no sistema financeiro nacional. Então, por exemplo, na primeira coluna, você tem o mercado de moeda, crédito e câmbio. Esse mercado faz parte do sistema financeiro nacional, tem como órgão normativo o Conselho Monetário Nacional, que é quem vai criar todas as regras de intermediação, aplicação e empréstimo, e tem como supervisor o Banco Central do Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, no mercado de capitais, você tem, que é a segunda coluna, o Conselho Monetário Nacional atuando como o órgão normativo também, só que você tem, além do Banco Central, a própria CVM atuando como um órgão supervisor. Existem outros também, nós vamos ver mais para frente, mas os principais são esses dois. Quando a gente fala no mercado de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro, nós não temos mais o Conselho Monetário Nacional como normativo, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e como supervisor a SUSEP. E quando se fala em previdência fechada, que são os fundos de pensão, são os fundos que complementam a aposentadoria dos funcionários públicos e de empresas estatais, você tem como normativo o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, como supervisora. Essas duas a gente não trata nesse tema, nesse capítulo, porque elas não vão fazer parte do nosso dia a dia como investidor em renda fixa, mas se você tem essa curiosidade ou conhece alguém que investe num fundo de pensão ou tem um fundo de pensão,
é interessante conhecê-los para saber um pouco mais no detalhe. Entrando já na descrição de cada item, de cada órgão do Sistema Financeiro Nacional, a gente começa falando sobre o Conselho Monetário Nacional, que, como nós vimos no slide anterior, é o delegado do sistema financeiro, né, o chefão do mercado financeiro, principalmente. É o órgão máximo na hierarquia do Sistema Financeiro Nacional e é ele quem define as normas de política cambial, monetária e de crédito no país. Então, tudo que é empréstimo, tudo que é crédito, e a gente vai ver mais para frente que todo investimento em renda fixa no fim do dia é uma operação de crédito. Toda operação de crédito, seja em banco, investimento ou empréstimo, financiamento e tal, é regido pelo Conselho Monetário Nacional. Assim como a política cambial, que é a política que cuida da valorização da nossa moeda frente aos pares, ou seja, valorização do real frente ao dólar, ao peso argentino, mexicano e tudo mais. E a política monetária, que é a política que vai buscar o combate à inflação e à estabilidade de preços dentro do país. Então, todo esse arcabouço político e financeiro é normatizado pelo CMN, é ele quem cria as regras do jogo. Atualmente, o Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Aqui cabe um parênteses, porque na gestão do governo anterior, isso havia mudado, né? O Ministério da Fazenda deixou de existir, passou a ser uma secretaria dentro do Ministério da Economia, e, por consequência, a composição do CMN também ficou diferente. Com a mudança de governo, foi-se restaurado o Ministério da Fazenda, né, o título de ministério para a pasta da Fazenda, e, por consequência, eles também voltaram para essa configuração. Então, hoje, o Conselho Monetário Nacional é formado por esses três personagens. Dentre dentre todas as atribuições do Conselho Monetário Nacional, você vê a questão da autorização da emissão de papel moeda. Então, quem autoriza a emissão de papel, né, de nota de reais, é o Conselho Monetário Nacional. É ele quem determina o percentual de recolhimento compulsório dos bancos, e é ele quem regulamenta a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras no país. O recolhimento compulsório, só para a gente entender e não passar batido, é uma ferramenta de política monetária que o Banco Central utiliza para tentar combater a inflação. Na prática, o que significa? Todo depósito que é feito numa instituição financeira, num banco, é recolhido um pedacinho dele no Banco Central. Por quê? Porque o banco comercial, o Itaú, o Bradesco, o que eles fazem? Quando você deposita um dinheiro lá, ele pega esse valor e empresta. Então ele cria dinheiro, ele vai multiplicando o capital no sistema financeiro através de cartão de crédito, cheque especial, financiamento, etc. e tal. Para que isso não aconteça sem controle, porque quanto mais dinheiro disponível na economia, mais a inflação tende a crescer, o Banco Central determina um percentual desses depósitos que os bancos recebem a serem recolhidos no próprio Banco Central, para que eles não sejam emprestados. Então, eles não viram um fator multiplicador de moeda. Quanto maior esse percentual, menos dinheiro sobra no banco para ele emprestar e criar capital. Então, isso restringe a oferta de crédito no mercado e, teoricamente, ajuda no controle da inflação. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menor o índice de recolhimento compulsório, né, menor esse percentual, na verdade, mais dinheiro sobra para os bancos trabalharem, então mais dinheiro eles criam, mais dinheiro entra no mercado, então, teoricamente, impulsiona a economia, o consumo, sendo interessante em momentos em que o governo precisa estimular o crescimento da economia do país. E além, então, do CMN determinar esse percentual, por mais que o recolhimento seja feito pelo Banco Central, quem determina quanto será recolhido é o Conselho Monetário Nacional, ele também regula como vai ser o funcionamento e a fiscalização de uma instituição financeira, ou seja, quero abrir um banco, quais são as regras do jogo? Quem determina essas regras? O Conselho Monetário Nacional. Eu vou ser auditado ou fiscalizado uma vez por ano, quem determina o escopo dessa auditoria? O Conselho Monetário Nacional. Então é ele quem cria todas as regras. Sendo o Conselho Monetário Nacional o criador das regras, nós temos o Banco Central como o executor. Por isso que a gente vê lá ele como supervisor. É ele quem vai pegar esse manual de regras que o Conselho Monetário Nacional escreveu e vai aplicar.
Então, o Banco Central é uma autarquia, ele não é um ministério, não é uma secretaria de governo, ele é uma instituição independente. Ele é vinculado ao Ministério da Fazenda e ele é responsável por fazer cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. Além de executar essas normas que o Conselho Monetário Nacional cria, ele regula e administra o sistema financeiro. Então, o Banco Central é o grande operador ali do negócio. É ele quem determina a quantidade, por exemplo, de auditorias que você vai sofrer no mês, é ele quem faz a auditoria, é ele quem autoriza o nascimento de uma instituição financeira, é ele quem permite a entrega. A gente tem um nome chamado carta patente, né? Quando a gente fala, por exemplo, em corretora, que é o seu direito de se plugar na bolsa e ser um corretor, ser um intermediário entre pessoa física, jurídica e bolsa de valores. O Banco Central quem entrega essa carta patente, quem autoriza esse funcionamento, quem fiscaliza. Então, ele é o grande administrador do negócio. Além das instituições financeiras, ele também administra os sistemas de pagamento, então Pix, TED, pagamento de boleto, recebimento de cartão de crédito, todo esse sistema feito para receber e pagar a conta é administrado pelo Banco Central. E ele também quem emite papel moeda. Então, enquanto você tem lá o CMN autorizando a emissão, quem faz de fato essa emissão, quem imprime isso através da Casa da Moeda é o Banco Central. Ele também controla o fluxo de capital estrangeiro e o crédito no país. Então, quem executa a política cambial? Banco Central. Quem executa a política monetária, como eu falei, por exemplo, do recolhimento compulsório? Banco Central. É ele quem faz, na prática, o sistema acontecer, e é ele quem rege essa grande orquestra de instituições financeiras com base no manual de operações que o Conselho Monetário Nacional criou. Em especial, dentro dos diversos órgãos e comitês que existem dentro do Banco Central, nós temos um destaque para o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que é quem estabelece a taxa Selic. Por que a gente está falando dela? Guardem bem esse nome e essa questão. Porque a taxa Selic é a principal taxa de juros do país, a gente vai ver ela um pouquinho mais para frente, ela quem vai reger todas as outras taxas de juros, é ela, inclusive, quem vai determinar o futuro da política monetária, ou seja, de inflação, de controle de crédito, de expansão ou retração econômica. Então, se o PIB vai crescer ou vai reduzir, tudo isso é muito influenciado pela taxa Selic. E quem define essa taxa Selic é o Copom, é esse conselho do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias para olhar a inflação, olhar o sistema econômico no país, a situação econômica do país, e determinar se mantém a taxa, se aumenta ou se derruba. Então, isso é um conselho, mas faz parte do Banco Central, e ele é muito importante. A taxa Selic é muito importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Passando do Banco Central, nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela também é uma autarquia, ou seja, ela não é um ministério ou uma secretaria governamental, ela é uma instituição independente, mas ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e ela é responsável pelo desenvolvimento do mercado de títulos e valores imobiliários. Então, de certa forma, ela tem o papel do Banco Central, né, de supervisionar, de auditar, de autorizar algumas coisas, mas a ênfase dela é muito maior no mercado financeiro. Então, quando a gente fala em mercado de títulos e valores imobiliários, nós estamos falando de ações, nós estamos falando de debêntures, nós estamos falando de fundos de investimento, CRIs, CRAs, outros ativos que a gente vai ver mais para frente, como a gente viu na introdução, na divisão do conteúdo, mas é a CVM quem monitora isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa corretora, para dar um exemplo prático, eu tenho tanto a fiscalização do Banco Central, quanto eu tenho a fiscalização da CVM, porque eu atuo nessas duas partes. Eu tanto tenho um sistema de recebimento e de devolução de recursos, né, de transferência, quando você manda uma TED para a corretora para investir, e quando você recebe esse resgate de volta. Então, eu tenho todo um escopo que o Banco Central atua e me fiscaliza, mas eu também tenho participação ativa no mercado de títulos e valores imobiliários, distribuindo ações, intermediando o cliente com a bolsa, distribuindo debêntures, fundos, renda fixa. Então, eu também tenho essa auditoria e essa supervisão da CVM. A CVM normatiza, então ela cria as normas para emissão de títulos, ações, por exemplo. Toda vez que uma empresa vai para a bolsa pela primeira vez, ela vai abrir o capital em bolsa,
ela precisa da autorização da CVM antes. Um fundo de investimento, seja ele de renda fixa, renda variável, seja multimercado, ele também precisa da autorização prévia da CVM. A emissão de debêntures e vários outros títulos de renda fixa passam primeiro pela autorização da CVM, ou seja, sem autorização da CVM, esses investimentos não nascem. Assim como a própria Bolsa de Valores tem a sua fiscalização, digamos assim, feita pela CVM. Então, tem uma operação aqui estranha, um cliente usou uma informação privilegiada para fazer alguma coisa, a CVM atua junto com a Bolsa. Há um princípio de fraude de um cliente que fez A ou B, a CVM atua junto com a Bolsa. Então, já dá para entender nas poucas instituições que a gente viu, a gente vai continuar vendo para frente, que existe por trás, né, pelos bastidores do sistema financeiro e do mercado financeiro como um todo, uma grande preocupação com a segurança e a transparência das transações que são realizadas, né? E quando a gente vira uma entidade, seja um assessor de investimentos ou uma gestora, uma empresa que vai pegar recursos, captar e fazer a administração desse recurso na bolsa ou no mercado, não é só abrir um CNPJ e sair captando dinheiro. Existe todo um processo de autorização de Banco Central, de CVM, de cadastro, né, vínculo na bolsa, para poder começar a funcionar. Então é um sistema muito seguro e é um sistema muito responsável, né, sustentável. Justamente na intenção de cada vez mais evoluir para mitigar risco, diminuir o espaço para fraudes e, consequentemente, ampliar o tamanho do mercado no Brasil, que infelizmente ainda é pequeno se comparado a outros países desenvolvidos. Seguindo aí na sequência da CVM, você tem a SUSEP, que é basicamente a CVM do mercado de seguros privados. Uma coisa importante da gente diferenciar, como eu falei no começo, quando a gente fala de seguros privados, a gente está falando de previdência privada, seguro de carro, casa, o seguro que você faz para o seu aparelho de telefone, capitalização, os famosos PIX, que a gente contrata no caixa, na boca do caixa do Itaú, que você põe lá R$ 30 por mês e recebe no final e concorre a sorteio, enfim. E as empresas de resseguros, que são as seguradoras das seguradoras. Todos esses produtos e todas as entidades envolvidas nesses produtos estão também debaixo da auditoria, do monitoramento e da atuação da SUSEP, assim como a CVM está para o mercado de investimentos. Então, se você tem uma instituição que, além de oferecer investimentos, também oferece seguro, você tem uma instituição que vai ser fiscalizada tanto pela CVM quanto pela SUSEP, além do Banco Central. Então, percebe quanto maior o leque de produtos, mais regulamentação, mais regras e mais normas a instituição fica submetida. Na sequência, a gente tem a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. A Ambima é uma associação de várias instituições financeiras, bancos, corretoras, gestoras de recursos, que se juntaram para que juntos criassem um modelo de ética profissional, de conduta, de atuação e, de certa forma, uma garantia na qualidade do serviço prestado. Então, a Ambima é uma instituição que promove uma autorregulação do mercado, ou seja, o mercado financeiro se regulando, diferente da CVM, que é uma instituição, né, normativa que regula o mercado. A Ambima foi criada pelo mercado para se regular também, então para ser mais uma fonte de monitoramento para garantir a qualidade do serviço. E ela atua principalmente, né, eu tenho foco na conduta ética e nas melhores práticas de mercado. Então é através da Ambima, por exemplo, que você alcança alguns selos e alguns certificados, algumas certificações que nós precisamos ter para sermos profissionais. Hoje, para uma pessoa ser de fato uma gestora de recursos, alguém autorizado a captar dinheiro e administrar isso no mercado de investimentos, ele tem que ter um certificado gerado pela Ambima, que é um certificado de gestor, e esse certificado é um pré-requisito para que ele se inscreva na CVM como um gestor de recursos. Então, para ele obter autorização para atuar nessa profissão, para cobrar por esse serviço, ele precisa antes passar na prova que a Ambima faz. Para você atuar, por exemplo, num banco, vendendo produtos de investimento, existe uma certificação necessária chamada CPA 20, que também é da Ambima, que foi criada nesse escopo e que é obrigatória para quem é funcionário de banco poder atuar
oferecendo investimentos. Então, é uma instituição privada, é uma associação, na verdade, né, mantida pelos bancos e pelas corretoras, que está sempre em busca de melhorar cada vez mais a prática profissional, também, de novo, para garantir a qualidade do serviço prestado, para garantir a qualidade das informações que chegam até os investidores, para que com isso a gente consiga desenvolver um mercado ainda maior, mais forte e mais consciente. E por fim, a gente falou dos normativos, supervisores, a gente entra agora nos operadores do sistema financeiro nacional, lembrando que nesse curso a gente vai ter o foco no banco e na corretora. Então agora a gente vai entender basicamente a diferença entre banco e corretora, que às vezes pode parecer óbvia, mas nem sempre é claro na cabeça do investidor. Os bancos, eles são especializados em intermediar dinheiro entre quem tem dinheiro sobrando e quem está precisando de recursos. Como eu falei lá no comecinho do curso, quando você investe, por exemplo, na caderneta de poupança do seu banco comercial, você está disponibilizando um capital que o banco vai pegar e emprestar no sistema financeiro habitacional. Então você põe dinheiro na poupança e o seu vizinho pega esse dinheiro para financiar o apartamento onde ele mora, basicamente, né? Então, essa é a especialização do banco. Então, ao longo dos anos, os bancos foram ficando cada vez mais evoluídos, especialistas em criar produtos de crédito para as mais diversas soluções. Cartão de crédito é uma forma de empréstimo rápida, de giro. Você tem um sistema de financiamento automobilístico, que é um empréstimo focado em permitir que as pessoas adquiram seus automóveis. O sistema financeiro habitacional, então você tem os empréstimos de financiamento imobiliário para permitir que as pessoas comprem as suas casas. Você tem empréstimo hoje já para capital de giro das empresas, para investimento em expansão de negócios, ou seja, os bancos estão cada vez mais criando produtos de crédito que atendam, de fato, as mais diversas necessidades das pessoas físicas e jurídicas. Para que eles possam, de fato, fazer intermediação entre quem tem dinheiro sobrando e quem precisa disso, o que os bancos fazem? Eles emitem títulos de investimento. Esse título de investimento de emissão bancária capta recurso do mercado, das pessoas que têm dinheiro sobrando, para a instituição, para que ela tenha caixa para emprestar para quem vai tomar esse crédito. Um exemplo simples, que a gente vai detalhar daqui a pouco, é o próprio CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, um título de renda fixa que o banco emite, você compra, põe o seu dinheiro investido ali, esse dinheiro vai para o banco emprestar da forma como ele quiser, e lá na frente, quando esse título vencer, o banco te devolve o que você aplicou, mais os juros que você contratou no começo do investimento, no momento da aplicação. A poupança, de novo, é uma forma também, uma espécie de investimento também criada para isso, para pegar dinheiro de quem tem sobrando e emprestar para quem precisa tomar crédito. Então, basicamente, esse é o papel do banco, fazer a intermediação entre quem tem dinheiro sobrando e quem precisa. Os bancos podem ser de investimento, desenvolvimento, comerciais e múltiplos, sendo que um banco múltiplo é um banco que é pelo menos comercial e desenvolvimento, comercial e investimento, ou comercial e alguma outra carteira que seja disponível. Ou seja, é um banco que tem mais de um foco. Quando a gente fala de um banco de investimento, é um banco focado só em produtos que geram desenvolvimento. O maior exemplo pode ser o BNDES. Não é um banco onde você vai abrir conta, ter cartão de crédito, pessoa física, mas é um banco criado para fomentar o desenvolvimento do país. Quando a gente fala em banco comercial, você está falando em Itaú, em Caixa Econômica, em Bradesco, são bancos que dão cartão de crédito, cheque especial, enfim, focados já na pessoa física. Como eu falei, os múltiplos podem ter, no mínimo, 2 carteiras para poder atuar em mais funções ou com focos maiores do que ter um só. Quando a gente fala já na corretora, saindo do banco para a corretora ela é especializada em intermediar a distribuição de títulos e valores imobiliários. Então, enquanto, voltando aqui no tópico anterior, eu tenho o banco sendo uma instituição especializada em intermediar dinheiro entre quem tem sobrando e quem está precisando, quando eu falo em corretora, eu estou falando em intermediação entre quem tem dinheiro sobrando e produtos de investimento. Então, as corretoras, elas fazem a intermediação e consequente distribuição de investimentos. Então o foco é outro, é diferente. Na corretora você não vai, a corretora em si, ela não vai te dar cartão de crédito, não vai te emprestar dinheiro para comprar um carro, não vai financiar o fluxo de caixa, o giro de capital de giro da sua empresa, porque o foco dela é distribuir investimentos.
Ah, mas corretora tal eu tenho conta lá e tem um cartão Black que me dá acesso à sala VIP. Pô, como funciona? Essas instituições atuais, essas corretoras atuais que também têm esses serviços bancários, possuem, na verdade, um banco por trás. Então já não é mais só uma corretora, um banco com uma corretora. É como o Itaú, por exemplo, tem a própria corretora lá e todos os outros bancos. Mas para ficar claro, né, a níveis didáticos, para a gente saber a diferença entre uma instituição e outra, quando a gente fala em corretora, o papel é intermediar o dinheiro de quem tem sobrando, ou seja, quem tem mais do que precisa, e produtos de investimento. Então, basicamente, além dessa distribuição de títulos e valores imobiliários, que são ações, fundos, renda fixa, as corretoras também são as instituições que conectam as pessoas físicas e jurídicas que querem investir em ações à bolsa de valores. Então, a conexão entre o investidor e a bolsa também é feita pela corretora. É ela quem cria esse canal para que você consiga comprar e vender ações, ETFs, fundos imobiliários e outros ativos negociados em bolsa. Então, nesse slide, para ficar claro, a gente tem um comparativo para, de fato, entender a diferença entre uma instituição e outra. Qual é? Os bancos emitem investimentos, enquanto as corretoras distribuem. Os bancos são fiscalizados pelo Banco Central e pela CVM, assim como as corretoras também são fiscalizadas por essas instituições, com o acréscimo da BSM, que é a entidade supervisora da própria Bolsa de Valores, que é Bolsa Supervisão de Mercado. Então, nós como corretora, temos um fiscal a mais, digamos assim, que está monitorando todas as nossas operações, vendo o que a gente está fazendo. Os bancos possuem um custo operacional mais alto, porque eles possuem uma estrutura complexa, né? Você tem agência dos bancos espalhada pelas cidades, você tem um funcionário que tem que ser caixa, um funcionário que é gerente, um colaborador que vai ser especializado em produto de crédito, enquanto a corretora tem um custo operacional menor, porque a estrutura é mais enxuta, como o foco é menor, né, mais específico, é mais nichado, você demanda menos colaboradores e menos prédios e menos presença, digamos assim, física nas regiões. Os bancos majoritariamente só ofertam produtos próprios. Dificilmente você vai ver no aplicativo da sua conta na Caixa um CDB do C6 disponível para investir. Já as corretoras têm uma prateleira completa de produtos, porque como ele não emite investimento, ele só distribui quanto mais fornecedores, digamos assim, melhor, né, para a plataforma. E nos bancos você tem diversos serviços, como eu já citei, enquanto na corretora você tem um serviço focado em investimento. Então você tem alguns serviços também, mas todos com esse foco, com essa ênfase. E essa é a grande diferença entre as duas instituições. E aqui a gente dá uma pausa rápida para caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer um complemento do que a gente viu até agora. Senão a gente continua para o próximo tema, que são os tais dos indicadores econômicos. Muito errado, vamos lá. Bom, então seguindo adiante, a gente sai daquela primeira introdução falando de indicadores econômicos, perdão, falando das instituições, né, dos previsores, vai, voltou, dos supervisores, dos normativos, dos operadores, e agora a gente entra de fato nos indicadores econômicos. E por fim, nós vamos falar sobre juros, que de novo é um conceito que todo mundo entende, eu acho, né? Falar, tal operação tem juros, até quem não consegue explicar o que é juros sabe o que significa. Mas nem sempre está claro, né, no detalhe exatamente o que significa, como funciona. Então a gente também vai desmistificar isso antes de entrar de fato na prática do que são os ativos de renda fixa e tudo mais. Vamos lá. Antes de investir em renda fixa, é importante conhecer os principais indicadores econômicos. Por quê? Os indicadores econômicos dentro da renda fixa, eles possuem duas funções muito importantes. Gravem isso. Eles vão rentabilizar o seu capital, ou seja, todo produto de renda fixa, direto ou indiretamente, vai ter influência desses indicadores na hora de pagar os juros da sua aplicação.
Então você precisa conhecer os indicadores para saber como é que você vai ganhar dinheiro e quanto você vai ganhar dinheiro. Mas eles também são importantes para você poder olhar para trás na hora de avaliar se o seu investimento está sendo bem feito ou não. Ou seja, ele vai te explicar, né, te iluminar em como você ganha dinheiro, mas ele também vai te ajudar a fazer uma avaliação da performance da sua carteira, se realmente está indo bem ou não. E eu vou explicar isso a cada indicador, eu vou deixando isso mais claro. Vamos começar pelo IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que é o IPCA? O IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, ou seja, quando a gente fala a inflação cresceu 1% ou diminuiu 1%, a gente está falando do IPCA, da evolução do IPCA. Esse índice ele é calculado mensalmente pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele é calculado de que forma? Todo mês, o pessoal do IBGE vai em todas essas regiões que estão no slide, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, todas as regiões metropolitanas dessas cidades e estados estão listados aí, e eles comparam, né, monitoram o preço de diversos itens na prateleira dos supermercados e outros serviços. Ou seja, ele vai em São Paulo e fala, quanto está custando hoje transporte público, o litro médio da gasolina, ou o quilo de arroz, ou a mensalidade de uma escola, um pacote básico de internet residencial. Ou seja, tem vários serviços que fazem parte do dia a dia da família brasileira, são monitorados mensalmente. E à medida que a média de preço desses serviços, desses itens de alimentação, vestimenta e transporte evoluem, o índice evolui também. Então, quando você ouve a notícia de que o PCA subiu, significa que a média de preço de todos esses itens que fazem parte do dia a dia das famílias subiu. E vice-versa. Se caiu, significa que a vida do brasileiro ficou mais barata. Então a gente tem lá, inclusive, no segundo parágrafo. O IPCA é calculado com base em um levantamento mensal de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais do país, de diversos setores. Então, eles olham o preço da alimentação, bebida, habitação, artigo doméstico, roupa, né, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, educação, comunicação, enfim. Eles veem o preço de todos esses itens em todas essas regiões. No mês seguinte, eles fazem isso de novo. A variação desses preços de um mês para o outro é o IPCA. Na prática, quanto mais sobe o IPCA, quer dizer que maior é a inflação. E a inflação, como já deve ter ficado claro, é o fenômeno de perda de valor de compra ou de aumento generalizado de preço. Quando a inflação sobe, significa que você compra menos hoje do que comprava antigamente. Na prática, quando você tem a lembrança de que com R$ 100 você ia no supermercado, sei lá, 5, 6 anos atrás, e fazia uma compra consideravelmente legal, hoje com R$ 100 você sai com no máximo uma sacolinha do supermercado. Por que mudou? Os R$ 100, a nota é a mesma, mas o poder de compra desses R$ 100 é menor. Por quê? Porque houve um fenômeno chamado inflação, que aumentou o preço de praticamente tudo durante esse período. E essa inflação é medida pelo IPCA. Então, na prática, o IPCA subiu, saiu lá no Jornal Nacional, o IPCA subiu. Você prepara que o custo das coisas que você está acostumado a comprar e a consumir subiu também. Uns sobem mais que os outros, por isso que é uma média. Você vai ver, por exemplo, a gasolina subiu mais do que o custo de internet, a alimentação teve deflação, ou seja, teve queda no valor, porque subiu muito a produção e então ficou mais barato. Isso é natural, são vários itens, são várias cestas, mas na média, no geral, quando a gente ouve falar que a inflação subiu, que o IPCA subiu, significa que tudo ficou mais caro. Então prepara o bolso, porque a vida vai custar um pouco mais do que custava até então. Por que é importante saber disso? Além de você ter essa ferramenta para saber o que está acontecendo com o seu dinheiro no dia a dia, o IPCA ele é um dos indicadores que remunera a renda fixa. Então é muito comum ver títulos atrelados ao IPCA, ou seja, tipos de investimento em renda fixa que vão pagar tudo o que variar o IPCA, mais um percentual fixo.
Posso dar um exemplo simples, a gente tem o Tesouro Direto IPCA+, que hoje estava pagando 6,5. O que que significa isso? É um tipo de investimento que vai te pagar a variação do IPCA, ou seja, tudo que subir do IPCA você recebe, mais uma taxa de 6,5% ao ano, que é fixa. Então, quando você vê um título desse ou recebe uma proposta para investir dessa forma, você já sabe que esse IPCA mais significa que eu vou ganhar a inflação, então esse dinheiro que eu investi não vai perder poder de compra, porque se a inflação aumentar 10%, meu dinheiro sobe 10% também, rende, né, 10% também, mais uma taxa de juros que já está pré-fixada, que é para justamente me dar um prêmio acima da inflação, e eu vou explicar isso mais para frente. Pergunta: há uma relação entre o IPCA e a taxa Selic? Quando se busca reduzir a inflação, se busca a valorização do mercado interno? A relação é basicamente o seguinte: quando você tem. O que causa a inflação? Por que o preço das coisas sobe? Basicamente, né, entre os mais diversos fatores, o principal, digamos assim, é a questão da teoria da oferta e demanda. Quando eu tenho muita gente comprando a mesma coisa, o preço desse item tende a ficar mais caro, porque tem muita gente querendo comprar e pouca gente vendendo. Então eu começo a subir o preço desse item, até que chega uma hora que fica caro demais, as pessoas perdem interesse, param de comprar, aí o que eu preciso fazer? Baixar o preço desse item de novo para voltar a ter mercado. Quando o preço das coisas sobe, quando a inflação aumenta, significa que tem muita gente comprando muito. Ou seja, a economia está aquecida, que é o que a gente chama de quase pleno emprego. Então tem muita gente empregada, ganhando bem, então as pessoas estão gastando com gasolina, estão comprando roupa, estão se alimentando, estão fazendo a economia girar e crescer. Esse aumento de consumo faz naturalmente com que o preço de tudo suba, aumentando a inflação. Para eu reduzir a inflação, eu preciso frear o consumo, ou seja, frear a economia, reduzir o consumo das pessoas. Uma das formas de fazer isso é aumentando a taxa Selic. E como a taxa Selic, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é a base de todos as outras taxas de juros, quanto maior a taxa de juros, maior o custo indireto dos itens de consumo que eu parcelo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma taxa Selic a 2%, financiar um carro fica mais barato do que quando eu tenho a taxa Selic a 13%, porque a Selic ela influencia nos juros bancários. Então, com a taxa Selic alta, o custo do financiamento automobilístico aumenta, restringe a quantidade de pessoas que podem comprar. Então, quando eu preciso reduzir a inflação, eu aumento a taxa de juros, porque a taxa de juros alta vai encarecer o crédito das pessoas, ou seja, vai deixar o empréstimo mais caro, e tendo menos acesso a crédito, as pessoas consomem menos. Comprando, consumindo menos, os preços param de subir desenfreadamente, começam a se restabilizar, tendem inclusive a cair em alguns setores, e isso diminui a inflação. Então esse equilíbrio entre aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação, aí chega uma hora que eu começo a prejudicar o crescimento do país, preciso incentivar a economia de novo, aí baixa a taxa de juros, aí fica barato, as pessoas voltam a consumir. Esse ciclo, né, esse ciclo vicioso, essa montanha-russa, ela é um papel difícil de desempenhar, é papel inclusive do Banco Central, junto com o Copom e com o Conselho Monetário Nacional, e é inclusive palco do que a gente tem visto no cenário político, né? A grande briga entre Gleisi Hoffmann e Banco Central, Lula andou criticando, tem bastante gente criticando que a taxa de juros hoje no Brasil, que é a Selic, está em 13,75%, é muito alta e está atrapalhando o crescimento do mercado. Por quê? Porque a gente teve que controlar a inflação, que a gente viu durante a pandemia por conta da injeção de capital. Aliás, isso é um exemplo muito prático, vou até tomar um pouquinho mais de tempo aqui, deixa eu ver, faltam 10 para as 9. Eu vou me estender um pouco mais nesse tópico porque eu acho ele interessante. O que aconteceu durante a pandemia? As empresas fecharam, os profissionais autônomos tiveram que ficar sem trabalhar, houve um medo generalizado de que todo mundo quebrasse. Então, os governos do mundo todo deram dinheiro para as pessoas. Então, você teve o auxílio emergencial no Brasil, você teve o saque do FGTS antecipado, que até então não era um produto que existia. Você teve acesso ao crédito, reduzimos os juros na marra para poder ficar barato pedir dinheiro emprestado, para que a economia não parasse de girar, para que as pessoas não parassem de comprar. Beleza.
Isso não só no Brasil, todos os países fizeram, o Fed lá fora, que é o Banco Central Americano, também injetou capital na economia, sustentou a economia na base justamente do subsídio. O que que isso fez? Aumentou os preços, porque tinha muito dinheiro disponível, todo mundo começou a comprar, então tudo começou a ficar caro. Para combater essa explosão de preços, o Banco Central veio aumentando juros, de novo, em todo mundo. Ontem, o presidente do Banco Central americano anunciou que vai continuar subindo os juros lá fora, de uma forma meio agressiva, porque eles ainda não estão conseguindo controlar a inflação. No Brasil, a gente parou de aumentar juros por enquanto, mas ainda não conseguiu diminuir. Por quê? Porque a inflação ainda está fora de controle. Então, essa injeção de capital na pandemia fez a inflação subir, porque as pessoas compraram muito. Com a inflação alta, tivemos que subir os juros de tudo. O que que aconteceu como resultado desse aumento desenfreado de juros? O crédito ficou caro. Então, de novo, um carro de 40 mil reais que financiado ia para 65, hoje vai para 90. Mesmo carro, mesmo valor à vista, mas o financiamento quase que dobra. Por quê? Porque os juros agora está mais caro. Então, a pessoa que comprava carro lá atrás não necessariamente consegue comprar hoje. Ou seja, reduziu o consumo de veículos. Isso em tudo, cheque especial, juros do rotativo do cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento imobiliário. A gente tem ouvido de vários corretores profissionais do mercado imobiliário que está sim mais difícil vender imóvel esse ano, porque o crédito ficou caro. E por consequência do crédito caro, você diminui as pessoas que têm acesso, porque a pessoa vai ter que ter uma renda maior para conseguir consumir, e você também aumenta o risco de inadimplência, porque ficou mais caro, a parcela está mais cara, então a chance do cara não pagar é maior, o que faz com que as instituições financeiras tenham um pouco menos de confiança em emprestar. E quando você não empresta, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com a Marisa. A Americanas teve aquele problema, né? Estão falando que foi uma fraude, enfim, foi um grande susto para o mercado. Os bancos ficaram assustados e começaram a restringir o crédito para todas as outras varejistas. Entre elas, a Marisa, as lojas Marisa, começaram a ter dificuldade de financiar a dívida a curto prazo, porque os bancos não estavam mais emprestando. Então, quando o IPCA sobe muito, a gente vai ver sim um aumento na taxa Selic, porque é ela que vai fazer o IPCA voltar para a média em que deveria estar, que é o que a gente chama de meta de inflação, que também é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Outro ponto também é, quando eu subo a taxa Selic, agora invertendo, né? Eu estava falando da ótica de quem consome, de quem precisa de dinheiro emprestado, agora eu vou falar da ótica de quem investe. Se você tem uma taxa Selic a 2%, você naturalmente vai fazer o quê? Vai investir em bolsa, buscando rentabilidades maiores nas ações, ou mesmo na economia real. Fala, meu, ganhar 2% ao ano? Não, eu vou abrir aqui um salão de cabeleireiro, uma franquia da Cacau Show, vou investir em qualquer outra empresa para fazer o dinheiro render, girar, ou vou investir em construção civil, vou construir casa para alugar, para vender, porque não vale a pena deixar o dinheiro investido lá na poupança, no Tesouro Direto, no CDB. Ou seja, como você não tem um prêmio em deixar o dinheiro investido na renda fixa, você busca investir na economia real para ter mais retorno. E isso gera emprego, isso gera consumo das pessoas, isso faz a economia girar. Quando você tem o inverso, que é o que a gente está vendo agora, você tem 13,75% de rentabilidade ao ano, deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto, para que você vai montar um salão de cabeleireiro? Para que você vai comprar um terreno e construir? Sabe? Para que você vai investir fora, onde tem muito mais risco e não necessariamente um retorno maior? Então, as pessoas que têm dinheiro sobrando, elas param de fazer essa roda da economia girar e deixam guardadinho lá no banco, porque para elas é um retorno muito melhor, com um risco muito menor. Por isso que a Selic é um contraponto, um contrapeso do IPCA. O IPCA é igual à inflação. A inflação subiu, a Selic vai subir também para fazer o IPCA cair. Da mesma forma que quando a inflação cai demais, quando ficar abaixo da meta, eles vão reduzir também a taxa Selic para fazer de novo a economia aquecer e a inflação voltar para o centro da meta. Falei. Não sei se ficou claro. Tá claro? Podemos seguir? Ou quer perguntar alguma outra coisa nesse sentido? Maravilha. Então eu vou seguindo, mas de novo, no final a gente volta a abrir para pergunta, e se de repente amanhã surgir pergunta, pode fazer.
ou se de repente também quiser, no meio estiver assistindo a aula gravada, quiser, tem o WhatsApp, enfim, estou sempre à disposição. Agora são 5 para as 9, acho que a gente pode ir mais um pouquinho. Na linha do IPCA, né, quando falamos em indicadores econômicos que monitoram a inflação, você tem o IGPM, que é o Índice Geral de Preços. O IGPM ele é calculado pela FGV, não pelo IBGE, e ele é considerado um índice um pouco mais abrangente para quando se fala em medir a inflação, porque a cesta de produtos que ele monitora é maior. Enquanto o IPCA tem um foco muito nos itens que a família brasileira usa no dia a dia, o IGPM ele também vai trazer algumas coisas de bens industriais e de matéria-prima para a cesta. Então ele consegue ter, digamos assim, uma visão maior sobre economia como um todo. E um outro ponto interessante, positivo, de termos também o IGPM, é que quando você tem só um índice de inflação no país, como no caso do IPCA, que é medido por uma instituição do governo, que é o IBGE, você não tem tanta credibilidade, né? Porque você não tem como provar que o governo está sendo honesto ou está simplesmente mascarando aquele índice para passar uma imagem que não é real. Quando você tem um paralelo, né, alguém para comparar, que é calculado por uma instituição privada, você ganha essa segurança do que, tipo, olha, eles não têm espaço para mascarar nenhuma informação, porque se o IPCA estiver baixo, o GPM estiver lá em cima, vai dar na cara que alguém está mentindo. Então, isso é um reforço para a gente também ter confiança no sistema, e também ter uma visão mais abrangente, porque ele inclui outros produtos que o IPCA não vê. Basicamente, o GPM é a união de 3 índices de inflação também da Fundação Getúlio Vargas. O primeiro é o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção. Então, é um índice que monitora o preço e a evolução de preços de tudo que é ligado à construção civil. Mão de obra, custo de material, equipamento e tudo que envolve, tudo que é utilizado na construção civil. Você tem o IPA-M, o IPA, né, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, traço mercado. Ele engloba desde as matérias-primas agrícolas até, de fato, os produtos agropecuários e os bens industriais. Então você vê que ele tem o mesmo formato do INCC, mas ele tem um foco no mercado agrícola. E você tem o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é referente aos produtos e serviços da família brasileira, que é como se fosse o IPCA. Então o IGPM ele monitora construção civil, mercado agrícola e, de fato, a vida do brasileiro no dia a dia, vestuário, trabalho, etc. Por isso que ele é um indicador mais amplo, porque ele vê mais setores da economia. O IGPM, além de também remunerar alguns tipos de investimento em renda fixa, ele é muito comum no reajuste do contrato de aluguel. Então, se você mora de aluguel, pode ir lá olhar que quase 90% de chance de seu IGPM, o índice que vai reajustar o seu contrato anualmente. Ok? Mas basicamente ele tem a mesma função do IPCA. Seguindo nos indicadores, a gente tem a famosa taxa Selic, que é a taxa de juros principal do país, que é a taxa básica e que é estabelecida pelo Copom, como eu falei lá no slide do Banco Central, que se reúne a 45 dias para definir para onde essa taxa vai, se ela fica igual, se ela aumenta ou se ela diminui. E a taxa Selic, ela é o principal instrumento de combate à inflação. Só que é importante a gente fazer uma diferenciação aqui, que a taxa Selic, na verdade, é um nome para duas coisas, né? Você tem duas taxas Selic diferentes. A taxa Selic meta, que é de fato a taxa que o Copom define, né, do Banco Central define, e você tem a taxa Selic over. A meta é isso, é o principal instrumento de combate à inflação, é definido pelo Copom, foi feita para perseguir a taxa, a meta de inflação, e é show. A taxa Selic over é uma taxa praticada nas operações entre os bancos. Operações essas que são garantidas por títulos públicos federais com um prazo de 1 dia. Ou seja, quando um banco empresta dinheiro para outro, o Bradesco teve um número de saques muito maior do que de depósitos, e o Itaú teve um número de depósitos muito maior que de saques. Ou seja, para fechar o caixa no final do dia, o Bradesco está precisando de dinheiro e o Itaú tem sobrando. O que eles fazem? O Itaú
empresta dinheiro para o Bradesco e recebe como garantia um título público que o Bradesco tem comprado para ele mesmo. Título público, título do governo. Então, a garantia desse empréstimo entre bancos é o título do governo. Esses empréstimos geralmente são de um dia, que vem de um termo antigo que o mercado praticava, chamado overnight, que era de um dia para o outro. Por isso que o nome é Selic Over, é a taxa Selic praticada nos empréstimos entre bancos de um dia para o outro. A taxa Selic Over, ela costuma andar muito próximo da taxa Selic Meta, mas não é exatamente a mesma. A gente está sempre falando de algo em torno de 0,01, 0,2 ou 0,03 a menos do que a meta. E além da taxa Selic Over, a gente tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que também é uma forma de empréstimo entre bancos. A diferença é que a taxa Selic Over é a taxa cobrada entre um e outro, usando o título público como garantia. O CDI é de fato um certificado de depósito, ou seja, é um título em si, não é simplesmente uma taxa, mas é um título emitido por um banco para emprestar dinheiro para o outro, também para fechar o caixa positivo. E é por isso que ele é muito parecido também com a taxa Selic Over, porque como é um título que o Itaú emite contra o Bradesco para captar dinheiro do Bradesco, ele vai sempre pagar basicamente o que paga a taxa Selic Over, porque são duas modalidades de empréstimo entre bancos que não podem ter nenhuma discrepância entre uma taxa e outra, né? Então, basicamente é isso. A taxa Selic Meta, ela é a taxa básica de juros do país. Quando ela sobe, os juros de todos os outros produtos vão subir. Quando ela cai, os juros de todos os produtos bancários devem cair também. A taxa Selic Over é uma taxa que os bancos cobram entre si com base nessa taxa Selic Meta. E o CDI também é uma taxa para um tipo de empréstimo que existe entre bancos também, que também anda junto com a taxa Selic Over. E, por consequência, também vai ser um tiquinho menor que a taxa Selic Meta. O CDI, a taxa CDI, é a principal referência de mercado para renda fixa. Então, também é outra coisa muito importante de gravar. Quando falamos em CDI, é o principal benchmark, né, que é o inglês para índice de referência. Então, o principal índice de referência para uma carteira de renda fixa. Tem uma carteira de renda fixa que está rendendo 120% do CDI, significa que do que andou o CDI, minha carteira andou 20% mais. Excelente. Tem uma carteira de renda fixa que andou 90% do CDI. Significa que rendeu menos do que se eu simplesmente tivesse colocado num CDB que paga 100% do CDI. Ou seja, não foi tão legal. Claro que não é uma forma isolada da gente avaliar uma carteira, né? Existem outros pontos que devem ser considerados, o prazo quando a carteira iniciou, o perfil de risco, os produtos que fazem parte. Mas, de modo geral, o CDI é o principal índice de referência para o mercado financeiro. E, de novo, entra no que eu falei. Ele acho que é o maior exemplo do que eu quis dizer no primeiro slide de indicadores econômicos. Ele é tanto um índice que vai te remunerar, porque a maior parte dos CDBs que você vai ver são 106 do CDI, 110 do CDI, 99 do CDI, ou seja, é com base nele que você sabe a sua remuneração. Então, quando você sabe o que é o CDI, quanto ele está valendo, você consegue entender o que significa 106% do CDI e, por consequência, consegue saber quanto você vai ganhar na sua aplicação. Mas ele também é importante para você ter uma noção do passado. Tipo, minha carteira rendeu 8%, o CDI rendeu 10%. Quer dizer, na comparação eu fiquei abaixo. Então, o CDI, o IPCA, enfim, os indicadores econômicos, eles servem para isso. Para eu saber o quanto eu vou ganhar na aplicação que eu estou entrando hoje e para saber se o rendimento da minha carteira, se o rendimento passado da minha carteira foi bom ou foi ruim frente a essas questões. Ok? Ficou claro? Agora são 9h05. O próximo conceito são juros. Eu acho que a gente pode ir até o final, porque são poucos slides, e a gente encerra por hoje para não se estender muito, e deixa a introdução à renda fixa, de fato, para a próxima aula, tudo bem? Eu vou então voltar aqui para o começo do que são juros. Vamos lá. Juros é o custo do dinheiro. Simples assim. Quando eu pego dinheiro emprestado, eu pago juros, ou seja, eu remunero o cara que me emprestou. Quando eu empresto dinheiro para alguém, eu recebo juros, ou seja, eu recebo um prêmio por ter emprestado dinheiro. Por quê? Porque quando você fala em guardar dinheiro, ou quando você fala em emprestar o dinheiro para alguém,
Você está falando de abrir mão do consumo que esse dinheiro te daria agora. Exemplo, eu tenho a possibilidade de comprar um carro hoje por R$ 100.000, carro que eu gosto, animal, automático, completo, beleza. Aí alguém fala: "Pô, me empresta aí R$ 100.000 para eu te pagar daqui a um ano". Cara, se eu te emprestar, eu vou abrir mão de comprar o carro que eu quero. Por que que eu faço isso? Qual é o incentivo que eu tenho em esperar um ano para comprar esse carro? Esse é os juros. Se você falar: "Eu te devolvo R$ 200.000 daqui a um ano", pô, prefiro continuar um ano sem o carro dos meus sonhos e receber o dobro lá na frente. Ótimo. "Ah, eu te devolvo R$ 100.000 e 10 centavos". Pô, vou ficar um ano sem andar no carro que eu quero por 10 centavos? Nem a pau. Então, os juros é isso, é o custo do dinheiro no tempo, que basicamente é o incentivo que eu tenho para adiar um consumo hoje, para fazê-lo lá na frente. Então, basicamente, quem pega dinheiro emprestado paga juros, quem empresta dinheiro recebe. Os juros, eles podem ser simples e compostos, né, que se referem à forma de capitalização, ou seja, como é que ele incide em cima da sua dívida ou da sua aplicação. E eles podem ser reais e nominais. E a gente vai entender cada um deles aqui nos próximos slides. Primeiro, diferenciando o juro simples do juro composto. Quando eu falo em juros simples, eu estou falando de uma taxa de juros que vai incidir, ou seja, que vai remunerar ou corrigir somente o principal. O que que é o principal? É o valor da dívida, com pego emprestado, ou o valor que eu investi. Ou seja, se eu investir R$ 10.000 a uma taxa de juros simples por 12 meses, significa que todo mês esse percentual de juros que eu contratei vai corrigir somente os R$ 10.000 e não o saldo total. Por exemplo, aqui na primeira coluna que está escrito juros simples. R$ 100 aplicados a 1% ao mês durante 12 meses. Esse é o nosso cenário base, tá? Primeiro mês, R$ 100, que é o valor que eu apliquei, vezes 1%, que é para saber os juros, né? Quanto é 1% de 100, mais R$ 100, que é o saldo original da aplicação. Qual é o final, qual é o resultado no primeiro mês? Qual é o saldo final no primeiro mês? R$ 101, certo? 1%, R$ 100, com 1%, 101. No segundo mês, de novo, R$ 100 vezes 1%, que é os juros que eu vou ganhar, mais 101, que é o saldo anterior. Então eu tenho R$ 102 de juros, de saldo, atualizado no segundo mês. Terceiro mês, de novo, 1% de R$ 100, que é R$ 1, mais o saldo anterior de 103, eu tenho 104. Ou seja, perceba que os juros, que o 1% de juros, ele só é aplicado nos R$ 100, que é o valor original da minha aplicação. E aí sim é acrescido ao saldo. Então, no final do período, eu tenho R$ 12 a mais, eu tenho R$ 112 de saldo. Essa é a fórmula dos juros simples, simples desse jeito. Quando a gente fala em juros compostos, a gente está falando que a taxa de juros contratada não vai mais incidir ou corrigir somente o saldo inicial, mas ele vai corrigir o saldo imediatamente anterior. Então, na segunda coluna, a gente consegue ver isso na prática e aí sim, de fato, entender a diferença entre um e outro. Quando eu falo no mês 1, eu tenho 1% sobre 100, que é o meu saldo atual, logo eu tenho R$ 101 de saldo no final do primeiro mês. Ótimo. No segundo mês, o meu 1% não vai ser mais sobre R$ 100, e sim sobre 101. Então, no final do mês, o meu saldo é R$ 102,01. No terceiro mês, o 1% não é aplicado só sobre 100, é aplicado sobre 102,01, que é o meu saldo anterior. Então, no final, o saldo dessa aplicação no terceiro mês é R$ 103,03. Feita essa conta até o final, no final dos 12 meses, o meu saldo nos juros compostos é de R$ 112,68, enquanto no juros simples seriam somente R$ 112. Por quê? Porque no juros simples a taxa só corrige o valor original, enquanto no juro composto a taxa de juros corrige o saldo. Melhor exemplo disso, quem um dia ficou no saldo especial do cheque especial, por exemplo, pegou R$ 1.000, dormiu, acordou com R$ 1 milhão de dívida. Por que que cresce tão rápido, de forma tão exponencial? Porque é juros sobre juros, que é o que a gente chama, ou seja, os juros é aplicado sobre o saldo imediatamente anterior. Então ele corrige tanto o saldo original, quanto o que eu já ganhei de juros no período. Enquanto no juros simples, ele só corrige o saldo original, ele não corrige o que eu ganhei de juros. No longo prazo, é uma diferença absurda quando você calcula a capitalização
pelo juros simples e quando você calcula pelos juros compostos. Nos juros compostos, como eu falei, a aplicação é exponencial, porque é sempre sobre o saldo anterior, e tem realmente essa capacidade que a gente fala de efeito de bola de neve, que é ver o negócio crescer de uma forma astronômica. No Brasil, tanto os produtos bancários, né, quando a gente consome crédito de alguma forma, quanto os investimentos em renda fixa, são todos corrigidos a juro composto, tá? Então, tem esse slide, é importante a gente saber a diferença, mas na prática, quando você investir, sabe que vai ser sempre juros compostos. Então, quando eu falo, você vai ganhar 12% ao ano, não quer dizer que você vai ganhar literalmente 1% ao mês, porque é uma conta exponencial. Então, em números, como a gente viu na coluna da direita aí, juros compostos, a coisa cresce mais, ou rende mais, certo? Seguindo a questão dos juros, da mesma forma como eu falei que eles podiam ser ou compostos ou simples, eu tenho os juros que são reais e nominais. Na prática, o que significa isso? Juro nominal é a taxa de juros contratada de fato. Seguindo aqui no exemplo anterior, seria esse 1% ao mês. Então, qual que é a taxa de juros nominal dessa aplicação? 1% ao mês. Bom, isso. Simples. Quando eu falo em taxa de juro real, eu quero dizer o quanto eu ganhei, de fato, de juros acima da inflação. Por quê? Porque a gente viu que a inflação é o fenômeno de perda de poder de compra, ou seja, ele diminui o poder de compra do meu dinheiro. Então, se eu contratei uma aplicação que paga 12% ao ano, como está aqui nesse slide, mas ao mesmo tempo a taxa de inflação nesse mesmo ano foi de 12%, a minha taxa nominal, que também é conhecida como taxa aparente, é 12%. Por quê? Porque eu estava no contrato, é isso. É o que me foi prometido. Mas a minha taxa de juros real é zero, porque eu não ganhei nada na prática. Eu ganhei nominalmente, beleza, 12% em cima do meu capital. Então, o meu saldo financeiro cresceu 12%. Mas o poder de compra desse dinheiro não cresceu nada, porque o custo de vida subiu 12% também. Então, quando eu falo de juro nominal versus juro real, eu falo disso. Juro nominal é a taxa de juros que você contratou quando investiu, simples. Quando a gente fala de juros real, a gente está falando do quanto de fato eu enriqueci, o quanto eu consegui crescer acima da inflação. Considerar aqui, tem um exemplo também nesse slide, considerando uma taxa de juros nominal de 12% ao ano e uma inflação de 4,5% no mesmo período, na prática, a minha taxa de juros real foi de apenas 7,18%. Financeiramente, meu dinheiro cresceu 12%, beleza. Mas como a inflação foi de 4,5%, o que eu ganhei acima da inflação, o que de fato eu enriqueci, foi somente 7,18. E por quê? Se você falar 12 menos 4,5 não é 7,18. Porque essa conta ela é exponencial. São juros compostos, que é o que a gente viu no slide anterior. Então, fazendo a conta correta, eu não coloquei a fórmula porque ela é um pouco complexa e acho que não é necessário para o propósito desse capítulo, mas você tem esse resultado. Então, num cenário onde você ganhou 12% no ano, mas teve uma inflação de 4,5% no mesmo período, você enriqueceu de fato 7,18%. De novo, por que é importante saber desse conceito? Justamente pelo que eu acabei de falar. Agora você já sabe o que é IPCA, sabe o que é inflação, sabe o que é taxa de juros real versus nominal. Se você recebeu lá uma aplicação que ficou abaixo do IPCA, você sabe que por mais que seu dinheiro tenha crescido lá no saldo da sua aplicação, na prática você empobreceu. O poder de compra daquele dinheiro reduziu, diminuiu, ao invés de crescer. Percebe? São pontos teóricos, são pontos que às vezes parecem, né, coisa de livro só, mas são fundamentais para a gente que quer ser um investidor de sucesso, que quer realmente ser bem-sucedido ao investir e conseguir alcançar os objetivos que a gente coloca quando começa a aplicar. Porque se a gente não cuida desses detalhes, se você não cuida de saber se você está ganhando do CDI, se você está ganhando da inflação, se você não sabe diferenciar os juros real do nominal, você corre o risco de ficar 5, 10, 15, 20 anos investindo seu dinheiro suado, que você apanhou para ganhar, e lá na frente ver que você tinha menos dinheiro do que parecia ou do que deveria ter, porque esses detalhes que parecem irrelevantes passaram desapercebidos e, na verdade, são extremamente importantes na hora de investir.
Com isso, a gente conclui a introdução. Essa foi uma aula bem teórica, eu sei, até meio maçante, talvez. Mas, como eu falei, o nome do curso é Tudo que você precisa saber antes de investir em renda fixa. Isso, de fato, é fundamental. Tem que saber o que é juros, tem que saber o que é inflação, tem que entender os indicadores econômicos e conhecer o sistema financeiro nacional e, por consequência, o papel de cada empresa, de cada instituição, de cada órgão normativo supervisor, é fundamental para te dar a segurança de que você vai investir num sistema que não vai sumir com o seu dinheiro da noite para o dia, e, ao mesmo tempo, é fundamental para você saber para quem você vai reclamar caso você tenha problema com alguém. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço que a gente vai deixar aqui, que se vocês quiserem mandar algumas dúvidas no chat ou até mesmo entrar em vídeo, podem entrar, fica à vontade. Senão a gente para por hoje. Amanhã cedo eu estou mandando o link dessa aula para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E se no meio dessa revisão surgir alguma dúvida nova, o que é normal, porque talvez alguma coisa desse conteúdo seja nova para vocês, e às vezes na hora a gente, né, não consegue captar bem, não tem problema. Estou disponível no e-mail, estou disponível no WhatsApp, é só me chamar que a gente vai fazendo esse bate-papo. E na próxima aula a gente entra de fato na renda fixa em si. Vamos falar do FGC, que também é uma entidade importante para garantir a segurança das nossas aplicações. Vamos falar de tributação, dos produtos, da forma de remuneração, e aí sim destrinchar de fato item por item, o que é um CDB, o que é uma LCI, uma LCA, um tesouro direto e tudo mais. Ok? Querem fazer alguma dúvida? Tirar, na verdade, alguma dúvida ou fazer alguma pergunta? Combinado. Então, vou parar aqui a gravação. Cadê? Aqui.